E o Miguelito, hein? O Miguelito acabou com a seleção brasileira, meu irmão. Ele pertence ao Santos. Tragam ele de volta, pelo amor de Deus, que ele precisa jogar com a... Fala, seus peixão, beleza? Calma, eu tô brincando. Calma, torcida brasileira. Calma, torcedor saltista. Tranquilidade, hein? É abertura, tá? Ó, vejo umas pessoas pedindo aí. Nos vídeos do PH, quando ele estiver falando, corta no meio pra entrar a tradução. Eu faço de propósito, tá, gente? Lógico. Mas, enfim, tá bom? Se alguma vez couber nas edições dele, a gente faz. Fechado? Beleza? De antemão, cara, quero agradecer aí o carinho. Quero pedir para você seguir o Insta do canal. O canal Vem Pro Peixão lá no Insta. Vou deixar o link aqui na descrição para você seguir no primeiro comentário fixado. Canal Vem Pro Peixão no Insta. Somos nós, tá? Somos eu e o PH com o cobertura de chambre, né? Alexandre Veloso, o Rebosteio, toma conta das redes sociais aí pra gente. Fechado? Ele que edita os vídeos do PH, inclusive. E a gente vai falar aí sobre os dois jogadores emprestados pelo Santos que estão em melhor desempenho nesse ano de 2025. Olha, vamos lá, um mais do que o outro, tá? É que o Miguel chamou muito mais atenção, porque de fato fez o gol que deu à Bolívia a chance de ir para a próxima Copa do Mundo, vai jogar repescagem agora num mini torneio de 6 seleções. Eu acho bem difícil da Bolívia passar, porque é um time bem fraco, o Miguel faz parte dele, mas é o principal jogador da seleção boliviana, tá? E a gente vai falar sobre isso, eu quero conversar com vocês sobre eles. Mas antes, você já sabe, né, meu parceiro? Olha aqui, ó. Eu estou com 2 retóis maravilhosos aqui. Eu não estou com a camisa do Santos aqui, mas eu vou mostrar 2 que eu peguei essa semana na FUT que, meu irmão, olha só, aqui, ó. Para quem gosta de colecionar, olha esse retóis maravilhoso. Retóis! Retóis, meu irmão! Se liga. Camisa do Brentford, da Premier League. Cara, que camisa linda, mano. É emborrachado aqui o logo. É maravilhosa. Camisa do Brentford. Tem na FUT Fanatics, tá? Original, 100% original. Você pode ir lá. Tem 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na FUT 7. É só colocar os produtos. Essa camisa do Brentford, por exemplo, você coloca lá no seu carrinho. Na hora de pagar, você bota Peixão na FUT 7 e tem 7% de desconto em todos os produtos que você colocar no seu carrinho. Você pode usar esse cupom 800 bilhões de vezes, que você vai usar todas as vezes, meu irmão. Então imagina que tranquilidade, né? Se você comprar 1 bilhão de produtos, você tem 7 milhões de desconto. 7 milhões? Não. 7%? Não, eu tô confuso agora. Tô confuso. Mas outra aqui, olha essa aqui. Olha essa da Roma. Meu irmão, essa camisa é espetacular, bicho. Olha os detalhes dessa camisa da Roma, mano. Camisa incrível. Também tem lá na FUT Fanatics, tá certo? Vai lá, adquire os seus produtos, meu irmão, você não vai se arrepender. Chegou muita camisa nova de Anderlecht, Villarreal, a Villarreal toda escura, Palermo, tem muita coisa, mano, muita coisa. Vai na FUT Fanatics agora, você vai curtir, meu irmão. Beleza? Beleza. Vamos falar aqui dos nossos emprestados. Vocês têm vários jogadores emprestados aí, né? Luiz Felipe, Messias, aquela coisa toda. Mas tem 2 que têm se destacado. O Miguelito, né? Emprestado ao América de Minas, que está na zona de rebaixamento da Série B. Mas digamos que o Miguel é tipo uma ilha dentro de um time bem bagunçado. Talvez ele seja um dos pilares, um dos melhores jogadores do time, que trocou de técnico recentemente, que é o Alberto Valentim agora, tá? Tá lutando para sair da zona de rebaixamento. O outro é o Alfredo Morelos, que está no Atlético Nacional. Eu acho que em nível de disputa, em números, em resultados, o Morelos está à frente, tá bom? E eu vou trazer números dos dois para a gente poder comparar. Só para falar. Por quê? Porque depois... Por que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque depois que a seleção brasileira foi derrotada pela Bolívia, com um gol de pênalti do Miguel, e ele foi, apesar de ter muitas dificuldades, de ainda chutar muito e tal, e jogarem ao alto, que afinal são 4.150 metros de altitude, cara, faz muita diferença sim, tá? Eu vi muita gente menosprezando o fato do Brasil não conseguir correr a linha ao alto, e assim, é até desonesto, tá? Mas o fato é que os jogadores da Bolívia eles estão acostumados, e foi isso que fez a Bolívia ter essa pontuação histórica para eles em eliminatórias, tá? Porque La Paz eles já não estavam conseguindo mais, eles mudaram a sede para El Alto, que são 500 metros a mais
do que La Paz para poder desempenhar um futebol melhor. E dos 20 pontos que a Bolívia fez nas eliminatórias, 17 foram conquistados em El Alto. Então, vamos levar isso em consideração, tá bom? A Bolívia tem um doping, entre aspas, para conseguir seus resultados e é jogar ali em El Alto, tá? Quando sai dali, a situação é bem complicada. Mas mesmo saindo dali, em termos de seleção boliviana, o Miguel ainda assim foi o melhor jogador da Bolívia nas eliminatórias. O que é um fato de levar em consideração. Quer dizer que ele seria uma solução para o Santos? Não. Até porque o próprio desempenho dele no Santos vai contra isso. Embora eu já tenha falado algumas vezes e volto a repetir. O Miguel foi pouco testado, ele teve pouca minutagem, ele não recebeu diversas chances, como as pessoas gostam de vociferar por aí. Usam o mesmo argumento no Miguel e usam também no Luca Meireles. Ah, ele jogou muito, não conseguiu fazer nada. É sempre gente que não tem um argumento plausível, é sempre muito fraco de argumentação, muitas chances. Ah, passou técnico, não deu chance. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender que é um jogador que consegue ter um destaque na seleção dele. É uma seleção muito fraca? É uma seleção muito fraca, mas o Miguel foi vice-artilheiro da eliminatória, tá? Ninguém do Brasil, ninguém da seleção brasileira, da poderosa seleção brasileira, conseguiu marcar mais gols que o Miguel na eliminatória, tá? O Miguel só ficou atrás do Messi em número de gols. E é o Messi, tá, gente? Tudo bem, 38 anos, mas é o Messi. O Messi teve 8 gols nas eliminatórias, o Miguel teve 7. Aí de pênalti, pênalti também é gol. Não menospreze cobrador de pênalti, tá? Não foram todos de pênalti, mas não menospreze cobrador de pênalti. Cobrador de pênalti também faz gol. Se ele tá ali é porque ele tem condições para cobrar, né? A gente reclama de quem não tem condição de cobrar, então não reclamar de quem tem condição. O Miguel é um bom cobrador de pênaltis, tá bom? Enfim, o Miguel tem um destaque muito interessante pela seleção da Bolívia nas eliminatórias e foi emprestado pelo Santos ao América de Minas nessa temporada. Nessa temporada, ele teve aqueles problemas ali de cunho racial. Até agora, não se sabe de fatos que comprovem se ele realmente praticou injúria racial com um atleta do esquecido do time que ele estava enfrentando, tá? É uma acusação muito grave e a gente tem que esperar. Tem que esperar ter todo o trâmite da justiça antes de sair vociferando. Porque, como eu disse, eu já fiz isso num caso do Gerson com o Índio Ramírez e no final provou-se que o Índio Ramírez não tinha feito nada e eu defendi o Gerson de cara e acabei tendo que pedir desculpas, porque, né? Então vamos esperar, tá? Pode ser que tenha acontecido? Pode, mas pode ser que também não tenha acontecido. Então vamos ter calma nesse caso. De fato, o Miguel ainda foi recluso, ficou recluso uns dias e tal, teve que passar por todo o trâmite, mas ele foi suspenso e já voltou a jogar. Mas vamos lá para os números dele no América, tá bom? Com a camisa do América Mineiro na segunda divisão, o Miguel tem 18 gols, 18 jogos, 18 jogos, 4 gols e 4 assistências, tá? São 8 participações diretas em 18 partidas. Ele não foi titular em todos os jogos, tá bom? Mas foi titular boa parte deles. Para um time que está na zona de rebaixamento da Série B, eu acho que são números ok, são números razoáveis. Quer dizer que ele tá jogando muito? Tá? Não, não necessariamente, tá bom? Com a seleção da Bolívia, a conversa muda de figura. E, gente, a gente tá falando de uma seleção que joga no alto nível aqui, né? Num continente de alto nível. A América do Sul é considerado um futebol de alto nível. Óbvio, não é igual ao futebol europeu, mas está à frente de todos os outros continentes, só está atrás do europeu. Em nível de disputa, em nível de capacidade técnica. Porque, afinal, somos só 10 seleções aqui. É muito mais difícil você competir contra um continente que tem 60, que é o caso da Europa, tá bom? São 60 seleções ali, por mais ou menos, são 57, alguma coisa, mas são 60 seleções ali, aproximadamente, contra 10 aqui, que disputam os torneios da Conmebol, tá? Das eliminatórias, inclusive. Mas, vamos lá, só nas eliminatórias, e o Miguel só jogou essas, 12 partidas, 7 gols. Não deu assistências, né? Ele foi artilheiro do time, mas criou muitas chances. O jogo contra o Brasil, inclusive, o Miguel foi o principal jogador do time da Bolívia. O principal jogador, foi o que mais criou oportunidades, foi o que mais finalizou ao gol, foi o que mais deu trabalho à defesa do Brasil, levando em consideração novamente o nível da disputa, o jogo disputado em Alto, né? Então, só para citar aqui os gols do Miguel, ó, nas eliminatórias, contra o Venezuela, marcou em casa, contra o Chile marcou fora, que o único jogo que a Bolívia venceu foi fora contra o Chile, né? Contra a Colômbia marcou em casa, contra o Paraguai marcou em casa, contra o Peru marcou fora,
Contra o Chile, voltou a marcar em casa e contra o Brasil marcou em casa. Esses são os gols das eliminatórias do Miguel. 2 gols fora de casa, 5 gols marcados jogando nas dependências da seleção boliviana ali em Alto. Tá bom? Esses são os números do Miguel nas eliminatórias. No geral, ele tem 26 jogos com a camisa da Bolívia e 8 gols marcados. Só que ele passou a ser titular, basicamente, já nessas eliminatórias, tá? Então ele não foi um jogador ultra utilizado anteriormente. Até nessas eliminatórias ele começa como reserva e ele acaba tomando a posição. Então, razoavelmente, é uma melhora muito grande. Quer dizer que o Miguel tem que voltar ao Santos e ser utilizado porque ele vai ser uma solução? Não necessariamente. Eu acho que o Miguel ele tem que ser observado pelo Santos como um bom trunfo de negociação. Pode ser que ele volte e renda? Pode ser que ele volte e renda. Mas como já há por parte do torcedor, uma desconfiança, é boliviano, onde já viu boliviano jogar bola, aquela coisa toda, né? Um puta preconceito para falar a verdade. Mas como tem essa desconfiança toda, eu prefiro pessoalmente que ele seja negociado. O que me pega muito no caso Miguel, eu já falei anteriormente e volto a repetir. O fato dele ter sido subutilizado em 2024 e um pouco em 2025 fez com que nós, torcedores do Santos, nunca tivéssemos uma resposta efetiva de como ele poderia render. Ah, mas ele teve uma minutagem ali. Pô, meu irmão, cara, soma as minutagens do Miguel aí, desde que ele subiu ao profissional, não dá 6 jogos, cara. É muito pouco, tá? Continua sendo muito pouco. Você vai falar, pô, esse cara teve muitas chances, como o David Washington, por exemplo, o Tiquinho. Isso são chances. O cara joga 25 jogos, tem um monte de minutos. Aí você fala, caramba, o cara teve muita chance e não conseguiu aproveitar. O Miguel, o Luca Meirelles, eles não estão nesse panteão de aproveitamento de chances, porque são poucos minutos. Entendeu? Você tem um número muito grande de partidas que o cara disputou, mas no geral são 3 minutos aqui, 4 ali. Então você só tem um número inflado. Olha, entrou em campo 50 vezes. Mas se somar todos os minutos, não dá 4 jogos. Então é uma minutagem muito baixa, entendeu? Então é muito pouco para você ter uma ideia do que ele pode render. Por que eu digo isso? Como 2024 ele pouco jogou, e o próprio Guilherme disse em entrevista para o Dudu Garbi que o Miguel quase não treinava, porque o técnico não colocava para treinar ali. Quase não era chamado, porque criou birra com o atleta. Criou birra porque a torcida cobrava. Então, para ficar de frente, batendo de frente com a torcida, não colocava para jogar. Enquanto isso, o menino servia a seleção do país dele e estava marcando gols. E a gente cobrava. Põe ele para jogar para a gente ter uma resposta. Essa resposta nunca veio. Essa resposta ficou sempre na espreita. E aí a gente perdeu o ano de 2024 para ter essa resposta. E em 2025, a pressa ficou muito grande. E aí ele foi emprestado para ele dar essa resposta em outro clube. Só que agora o Santos tem que usar essa possibilidade. Bom, é um jogador que tá muito bem na seleção dele. Se ele levar a seleção dele para a Copa do Mundo, ele vai se valorizar bastante. E eu não tô falando só, vai vender o Miguel pro Barcelona, tá? Não, mas o Miguel pode ser um negócio tão interessante a ponto de vender para o próprio Shakhtar Donetsk, por exemplo, que contratou o Luca Meirelles recentemente e tem por característica investir nesse tipo de jogador. Ou para o futebol da MLS, que também é um campeonato que investe em jogadores jovens, principalmente sul-americanos. Você acaba tendo uma possibilidade de mercados que você não precisa olhar para o primeiro escalão da Europa, mas você pode olhar para esse tipo de mercado também, alternativo, MLS, né, futebol russo, futebol ucraniano. Você vai ter uma possibilidade de negociação boa e conseguir lucrar em cima do atleta, porque de novo eu acho que para o Santos já não vai dar mais, tá bom? Espero estar errado, que se ele volte e jogue bem. Beleza? Aí vamos para o Morelos. Né? Encerrado, Miguel, vamos falar de Morelos. O Morelos, individualmente, pelo Atlético Nacional, que é o maior clube do futebol colombiano, tá? Ele tá muito bem. Os números do Morelos nessa temporada são muito bons, tá? São 46 partidas com a camisa do Atlético Nacional na temporada, 16 gols marcados e 11 assistências. O que o Morelos está fazendo? Justamente o que ele fazia antes do Santos e depois do Santos. Ele é um jogador que sempre participa muito de gols. Sempre, tá? Só para você ter ideia, são 27 participações diretas com gols ou assistências, sem contar corta-luz, sem contar pivô, sem contar o antes, né? A pré-assistência, que é o passe para assistência, sem contar nada disso, só da jogada direta. Gol ou assistência direta, o último passe antes do jogador marcar o gol. O Morelos, ele continua rendendo o que ele rendia no Rangers. Então, talvez
no Santos tenha tido um problema. E a gente pode determinar isso. Primeiro, quando ele começa a render lá em 2023, ele tem uma contusão e ele fica fora, e o Marcelo Fernandes não utiliza quando ele volta, começa a utilizar o Patati, sendo que o Morelos estava precisando jogar, ele estava muito bem antes de se contundir, depois não acaba não jogando, acaba perdendo a vaga para o Furt. Ele começa a ter uma sequência ali em 2024, mas tem alguns problemas também, não rende o suficiente com a camisa do Santos também, a gente tem que levar isso em consideração. O paulista dele é bem oscilante, e aí ele acaba emprestado para o Atlético Nacional. Mas, de fato, os números dele jogando pelo Atlético Nacional são muito bons. Quer dizer que se ele voltar ao Santos ele vai render o suficiente? Não necessariamente. Mas eu acho que, no caso do Morelos, talvez seja uma possibilidade mais real de utilização. Só para lembrar, não dá para trazer nenhum dos dois nesse momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo porque muita gente falou, tem que trazer de volta, rompe o empréstimo, pede de volta, igual o Chelsea fez com o David Washington. O Santos poderia ter feito isso ainda durante a janela de transferências, mas essa conversa não foi para frente, né? Teve até um rumor de que o Morelos poderia voltar, nem foi tanto o Miguel, por causa da devolução do David Washington, mas isso não aconteceu. O Santos não foi atrás dessa devolução de empréstimo, tá bom? Então, é muito difícil. Só para citar, o Morelos tem contrato com o Santos até dezembro de 2026. Então eu acho que pelo menos, acabando o ano, dependendo da maneira que acabar, né? Porque a gente não sabe, Santos, né? A gente pode utilizá-lo de novo no ano que vem. E tentar alguma coisa. Ou vamos reemprestá-lo até que um contrato dele se encerre, ele fique livre no mercado, o Santos perca dinheiro, porque o Santos paga boa parte do salário dele para ele jogar no Atlético Nacional, tá bom? E o Morelos, ele é mais barato que o Tiquinho Soares por mês, tá? 600 mil reais, mais barato. Quer dizer que se ele tivesse aqui, ele renderia mais do que o Tiquinho Soares? Olha, eu não duvido muito, até porque o Tiquinho Soares não tá rendendo nada, né? Nem ele, nem o David estavam rendendo absolutamente nada. Então, fica complicado, porque se um cara vem, se o Morelos voltasse e marca 2 gols, ele já tá à frente do Tiquinho Soares no recorte recente de campeonato, né? O último gol do Tiquinho com a camisa do Santos foi na derrota pro São Paulo, ainda no começo do primeiro turno. É muito tempo, e gol de pênalti, né? E tudo bem, ele faria o gol ali que foi tirado contra o Fluminense, porque para mim não estava impedido, mas é pouco aproveitamento de chances do Tiquinho Soares é extremamente baixo. Mas acho que centroavante no Santos passa fome e não é de agora, tá? Então, se fosse para retornar um dos dois, eu tentaria o Morelos e não o Miguel. Mas acho que os dois não têm mais condições, né? Não tem mais clima para jogar com a camisa do Santos. Então é buscar negócios. Para o Miguel é muito mais possível você ter negócio, porque, como eu disse, o Miguel, além de estar jogando em clubes, e nem tá espetacular no América, mas na seleção ele tá muito bem, é um trunfo maior para você buscar uma negociação, de novo, em mercados alternativos, não o primeiro escalão do futebol europeu. Pode ser que um clube da Europa venha atrás? Pode. Mas não vai vir a Inter de Milão, cara. Você vai vir um Sassuolo da vida, uma Udinese, mas são possibilidades de negócio, não é verdade? Então, nesse nível, eu acho legal. Um Stuttgart da vida, sei lá. Algum clube aí mais modesto do futebol europeu que tem dinheiro pode fazer esse tipo de contratação ou de um outro mercado. Por exemplo, o Chipre, né, que vai disputar o Pafos, vai disputar a Liga dos Campeões. Poderia ser esse tipo de negócio. Mas lembrando que agora não dá mais. Só no final do ano, na janela de inverno do futebol europeu, isso pode acontecer, que é a nossa janela de começo de ano. E o Morelos já é mais difícil. Por quê? Porque o Morelos não é jogador da seleção colombiana, embora já tenha sido convocado algumas vezes, tem 11 jogos pela Colômbia, não é um jogador da seleção colombiana nesse momento, apesar de ser observado, ele pode vestir a camisa da seleção e o desempenho dele está justificando ser atleta de seleção, mas ele já tem 29 anos, vai fazer 30, então já é mais difícil para você fazer um negócio que você consiga ganhar dinheiro, até porque o Morelos ele entra no último ano de contrato dele, em janeiro. Aí fica muito mais difícil para negociação, tá? O Miguel, só para citar, deixa eu ver, o contrato do Miguel com o Santos vai até junho de 27, então você tem uma tranquilidade um pouco maior para fazer uma negociação desse tipo de atleta, tá certo? Enfim, essa é a minha opinião sobre os dois. Vale a pena trazer? Acredito que não. Se fosse para trazer um dos dois, eu tentaria o Morelos até pela carência da camisa 9, mas como a janela está fechada, isso fica meio impossibilitado, eles teriam que estar livres no mercado. Mesmo eles pertencendo ao Santos, eles ainda estão vinculados a outro clube. Então, para você fazer esse processo de retorno, você teria que ter esse rompimento durante a janela de transferências, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Assiste os outros vídeos aqui que estão saindo sobre a SAF. O PH fez um baita vídeo sobre a reunião que teve
dos conselheiros para entender sobre SAF, tá? O vídeo ficou muito bom, mas eu entendo que tá tendo menos views porque o time tá sem jogar, só joga no domingo agora. Mas veja esses vídeos, é importante também, porque a gente não pode falar só de campo e bola, a gente tem que falar do clube. E nesse caso é importante até para você saber se você é a favor da SAF ou não e por que a gente opinar. E o PH, cara, ele é empresário, tá? Ele é empresário e ele mexe muito com finanças, cara, é economista, velho. Então, né, talvez seja interessante para você ter essa ideia um pouco mais especial, né? Um pouco mais de especialista sobre esse tipo de coisa, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu!